quando ouvi a voz dele atrás de mim. Meu corpo inteiro gelou na mesma hora. Foi quando ele segurou meu braço e puxou antes que eu conseguisse me afastar. E veio um beijo seco, bem brusco e imposto por ele. Se sentou em cima das minhas pernas para eu não levantar e ficou segurando meus punhos enquanto dizia com a calma que me aterrorizou que eu não ia sair da vida dele, nem por bem e nem por mal. Aúba, bom com vocês, espero que esteja bom. Me chamo Nicolas e aqui a gente vai contar relatos sobrenaturais e histórias bizarras. A gente já vai pro relato, mas antes disso, peço que você deixe seu like e se inscreva no canal, porque a gente tá no começo e isso ajuda bastante. Segue a gente também lá no Instagram e no TikTok, tá tudo aqui na tela e também na descrição. E agora chega de prosa, vamos pro relato que se chama Descobri a amarração depois de anos presa. Eu não consigo contar essa história em ordem bonita, porque quando tento voltar pro começo, a primeira coisa que me vem não é o rosto dele, é a sensação de cansaço. Um cansaço antigo, acumulado, de quem passou anos sendo apertada por dentro, até perder a própria voz. Eu tinha 24 anos, morava sozinha e fazia pouco tempo, e estava naquela fase da vida em que tudo parecia montado no limite. Eu trabalhava o dia inteiro numa clínica popular. Estudava à noite e, quando conseguia, fazia bico aos sábados para complementar a renda e ainda ajudava minha mãe com o que dava. Minha vida não era perfeita, mas era minha. Eu tinha minha rotina, os meus planos pequenos e concretos, um jeito de viver que me fazia bem. O problema é que foi justamente nessa fase, quando eu estava exausta e vulnerável, que ele começou a entrar pelos cantos, sem nenhuma pressa e sem fazer alarde, como quem já decidiu que vai ocupar um espaço antes mesmo de ser convidado. Eu conheci o Márcio por causa da irmã dele, que fazia acompanhamento frequente na clínica onde eu trabalhava. No começo, ele era uma pessoa incômoda, na recepção. Dessas que você percebe antes de entender o porquê. Sempre tinha um motivo para aparecer junto. Esticava a conversa e perguntava coisas que não precisavam ser perguntadas. Ele observava demais. Reparava no meu horário de almoço, sabia que ônibus eu pegava, lembrava de detalhes que eu mesmo já tinha esquecido, que tinha comentado com ele, ou perto dele. Eu cortava com educação, como toda mulher aprende a fazer, para não transformar uma recusa em um risco. Mas ele parecia se alimentar justamente disso. Nunca interpretei nada como amor, nunca nem achei bonito, ou senti curiosidade. O que eu sentia era uma irritação crescente, depois um conforto mais sério, e por fim aquela percepção muito feminina e muito difícil de explicar de que tinha alguma coisa errada ali. Não era aquela insistência de homem apaixonado. Parecia uma fixação, aquele tipo de presença que não pede passagem e só vai ficando. E isso durou mais de 2 anos. Nesse tempo, ele arrumou todo tipo de jeito de continuar perto de mim sem que eu desse qualquer abertura. Mandava flor para a recepção sem assinar, deixava um bilhetinho dobrado perto do meu computador, aparecia na saída da clínica no horário exato em que eu encerrava o expediente, e dizia que tinha passado por um acaso. Teve dia de eu atravessar a rua só para ter certeza de que ele não vinha atrás, e ele atravessou também. E sorria como se estivesse me fazendo favor. E eu dizia não para tudo, porque eu não queria sair nem ficar conversando fora do trabalho. Eu não queria a proximidade dele. Eu era firme, mas não fazia escândalo, justamente porque já sentia que qualquer reação maior poderia piorar a situação.
Minhas amigas falavam para eu tomar cuidado. Minha mãe dizia que tinha um negócio ruim naquele homem. Mas eu ainda acreditava que a distância resolveria. Quando eu comecei a sair com outro rapaz, um menino tranquilo da faculdade, achei que enfim aquilo morreria sozinho. Márcio sumiu por um tempo, e esse sumiço chegou a me dar um alívio. Hoje eu sei que ele não tinha desistido, mas ele estava se preparando para alguma coisa. Meses depois, houve um churrasco na casa de uma colega da clínica, num sábado à tarde. E eu fui porque fazia tempo que eu não saía para lugar nenhum. E ele apareceu lá sem ser convidado, com uma naturalidade falsa de quem sempre acha uma brecha para se infiltrar. Passei a tarde desviando, evitando ficar sozinha, tentando não estragar a confraternização dos outros por conta da presença dele. No fim do dia, quando já estava indo embora, fui até a área da frente para pedir um carro por aplicativo. Eu estava mexendo no celular quando ouvi a voz dele atrás de mim. Meu corpo inteiro gelou na mesma hora. E ele começou a dizer que eu precisava parar de fugir. Que eu fazia ele de idiota tinha muito tempo. Que merecia pelo menos uma chance de falar. Eu respondi que eu não queria conversa nenhuma e pedi que ele saísse da minha frente. Foi quando ele segurou meu braço e puxou antes que eu conseguisse me afastar. E vi um beijo seco, bem brusco e imposto por ele. Não foi um gesto impulsivo de homem inconveniente. Foi uma agressão calculada, feita para me tomar alguma coisa. Eu o empurrei com força e xinguei. Assim que o carro chegou, eu entrei chorando. E passei o caminho inteiro esfregando a boca com a mão, como se eu pudesse arrancar a sensação da pele. Eu devia ter denunciado naquele dia e exposto aquilo para todo mundo. Mas eu fiz o que muitas mulheres fazem quando já estão cansadas. Engoli o nojo e tentei seguir em frente como se o silêncio fosse me proteger. Só que foi depois daquele beijo forçado que minha vida começou a sair do eixo de um jeito que eu nunca tinha vivido. Começou com sonhos. Como? Eu sonhava que ele me chamava de longe em lugares escuros e eu não conseguia sair do lugar. Sonhava com um corredor comprido e porta que não abria. Era uma sensação de estar presa por alguma coisa que me puxava minhas costas. Depois vieram os pensamentos intrusivos. A lembrança dele surgindo do nada no meio do dia. A ansiedade sem explicação quando eu vi o nome dele em qualquer lugar. Tinha uma sensação de aperto no estômago quando eu tentava bloquear tudo na minha cabeça. Meu namoro começou a desandar, porque eu mesma já não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu tinha repulsa pelo que ele tinha feito, mas ao mesmo tempo sentia uma angústia insuportável quando tentava ignorá-lo completamente. Era muito humilhante. Eu me sentia suja, confusa e desobedecida por mim mesma. Era como se minha cabeça e meu corpo tivessem se separado. Eu sabia racionalmente que aquele homem representava ameaça, mas alguma coisa dentro de mim começou a responder à presença dele como se houvesse uma corda puxando. Quando ele voltou a me procurar por mensagem, alguns meses depois, eu deveria ter bloqueado sem ler, mas em vez disso eu li tudo. E essa é uma das partes que mais me envergonho. Embora hoje eu entenda que vergonha nenhuma deveria cair sobre mim. Ele não pediu desculpas de verdade pelo que ele tinha feito. Veio com aquele discurso de homem obcecado que se acha profundo, dizendo que não conseguia me esquecer. Que eu podia fingir o quanto quisesse, mas sabia que existia algo entre nós que já tinha ultrapassado a vontade. As mensagens dele me davam enjoo, mas também me deixavam inquieta, de um jeito doentio. Eu bloqueava e desbloqueava, ficava lendo as mensagens,
e chorava. Eu ficava até sem dormir. Quando percebi, já estava respondendo. E mais para frente, estava me encontrando com ele. E eu preciso ser muito honesta nessa parte. Eu não fui sendo conquistada, eu estava sendo arrastada. Não teve encanto, aquela paixão de início de namoro. Desde os primeiros encontros, havia um desconforto profundo dentro de mim. Como se eu estivesse participando de uma história que eu nunca tinha dado consentimento de verdade. Márcio interpretou minha aproximação como vitória, e a partir dali passou a agir como meu dono. Em pouco tempo já queria saber absolutamente tudo sobre mim: o horário, o trajeto, a companhia, a roupa que eu vestia, a senha das minhas redes sociais, toda a minha rotina. Se eu demorava 15 minutos para responder, ele ligava 4, 5, 10 vezes seguidas. Se eu saía com alguma amiga, ele fazia drama e chorava, dizendo que sentia um aperto horrível quando eu estava longe. Quando eu ia visitar minha mãe, ele inventava que estava passando mal. Se eu dizia que queria descansar sozinha, ele aparecia na porta com uma desculpa qualquer. Tudo precisava passar por ele. No começo, eu ainda tentava manter meus limites, mas toda tentativa de impor um não, virava uma crise. E era crise de todos os tipos. Tinha chantagem emocional, silêncio punitivo, acusação e até vitimização. Ele sabia me exaurir, sabia insistir até eu ceder só para ter paz. Aos poucos fui mudando roupa para evitar certos comentários e cancelando o programa para evitar escândalo dele. Eu apagava a conversa com meus colegas só para não passar a noite de interrogatório. Eu me afastei de amiga que influenciava minha cabeça contra ele. Minha vida foi sendo reorganizada em torno do humor dele. E isso aconteceu devagar. O bastante para eu ir normalizando. A violência psicológica foi a base de tudo. E talvez tenha sido a parte mais devastadora porque ela veio reescrevendo minha percepção. Ele distorcia todos os fatos com uma naturalidade assustadora. Se me humilhava numa conversa e eu reagia chorando, ele vinha dizendo que eu tinha começado a discussão. Ele me seguia e dizia que era cuidado, que ele estava cuidando de mim. Me acusava de traição sem nenhum motivo. Dizia que minha postura provocava insegurança nele. Eu reclamava do controle e ele baixava o tom e passava a falar comigo como se eu fosse emocionalmente instável, como se eu tivesse vendo agressividade onde só havia amor. Houve um período em que eu comecei a anotar no celular o que tinha acontecido nas brigas, porque eu saía delas, sinceramente, sem saber se estava enlouquecendo. Eu lia minhas próprias anotações dias depois e sentia vergonha por ter aceitado tanta coisa. Mesmo assim, eu voltava. Ele me fazia acreditar que ninguém aguentaria meu jeito, que ele era o único homem disposto a suportar as minhas crises, que sem ele eu acabaria sozinha e destruída. Eu fui ficando menor por dentro. Perdi o humor e a iniciativa, a leveza que eu tinha foi toda embora, e também o reflexo de me defender. Comecei a pedir desculpa por reações que eram consequência direta do que ele fazia comigo. E aí começou também a violência física. Mas ela foi escalando, sempre por camadas, de um jeito muito covarde. Não começou com um soco no rosto, nem algo que desse para chamar imediatamente de espancamento. Começou com o braço apertado até ficar roxo, e eu tentava enquanto eu tentava ir embora de uma discussão.
Começou com a porta trancada para eu não sair nervosa por aí. Tinha até o celular arrancado da minha mão. Ele segurava meu queixo à força para eu olhar para ele. E também apertava minha nuca quando eu tentava virar o rosto e chorava. Depois disso, vieram os empurrões. Um contra a parede da sala, na quina da mesa da cozinha e no corredor do apartamento quando eu tentei pegar minha bolsa para ir embora. Vieram também as ameaças no corpo sem necessariamente bater logo de uma vez. Ele me mostrava o punho fechado perto do meu rosto. Ele jogava alguns objetos na parede perto da minha cabeça. Chutava a cadeira para bloquear minha saída. E tinha a mão no meu pescoço, por segundos suficientes para eu entender que ele podia fazer pior se quisesse. Tudo vinha seguido de choro e joelho no chão. Ele vinha com um pedido de perdão e uma promessa desesperada de mudança. Eu já estava tão destruída que o alívio momentâneo depois do pedido de desculpa parecia prova de que ainda existia alguma esperança. Era assim que ele me mantinha. A parte mais difícil de colocar em palavras é a violência sexual. Porque durante muito tempo eu mesma não chamei por esse nome. Fui de forma educada, como muita mulher foi, e confundia disponibilidade com obrigação, silêncio com consentimento e manutenção de paz, com o dever de companheira. Márcio transformou isso em método. Quando eu dizia que não queria, ele não aceitava um não simples. Primeiro vinha a cara fechada. Depois, uma acusação de que eu deveria estar interessado em outro homem. E aí a fala de que eu o rejeitava de propósito só para humilhar ele. Depois tinha choro, cobrança, pressão emocional. Era uma crise fabricada. Houve noites em que eu cedi porque estava cansada demais para sustentar mais 5 horas de chantagem. Houve momentos também em que eu só fiquei imóvel, olhando para um ponto na parede, tentando sair daquilo com a cabeça enquanto ele continuava como se meu corpo já pertencesse a ele por direito. Houve vezes em que eu chorei calada depois, no banheiro, sentindo a ardência, o sangue e uma vergonha tão grande que eu não conseguia me olhar no espelho. Houve vezes em que eu bebi tanto antes porque era o único jeito de me desligar e não suportar aquilo. Ele nunca precisou me amarrar numa cama nem me bater para que aquilo fosse violência. Bastava o fato de eu não poder negar sem ser punida de algum jeito. Bastava o fato de eu já saber que meu corpo dentro daquela relação tinha deixado de ser um lugar onde minha vontade mandava. Minha vida foi apodrecendo em todas as áreas. Eu perdi o rendimento na faculdade e reprovei matéria. Acabei abandonando meu estágio e faltava muito no trabalho porque ficava muitas noites sem dormir. Eu comecei a tomar remédio para ansiedade e depois remédio para dormir também. E mesmo assim acordava assustada no meio da madrugada. Minha mãe me disse que meu rosto tinha mudado. Já a minha irmã brigou comigo porque eu estava irreconhecível, agressiva com quem me amava e completamente submissa ao homem que estava me destruindo. Eu me afastei das minhas amigas porque eles sempre tinham um argumento pronto para pintar qualquer aproximação como ameaça ao nosso vínculo. Passei a viver cansada e com taquicardia. Tinha náusea o tempo todo e medo. Uma sensação constante de estar pisando em vidro. Em alguns dias eu me olhava no espelho e sentia pena de mim mesma. Mas nem por isso durava, porque logo vinha uma culpa e uma ansiedade com urgência de agradar, para evitar a próxima crise.
E por trás de tudo havia aquela sensação muito específica de prisão interna. Não era aquela dependência emocional, sabe? Parecia uma crise muito mais profunda e doente. Eu tentava terminar e meu corpo entrava num estado de abstinência que me apavorava. Eu não comia nem dormia, vivia tremendo e chorando. A falta de ar era constante, como se estivesse sendo arrancada de alguma coisa dentro de mim por dentro. Acabei descobrindo uma amarração amorosa, que veio tarde. Quando o estrago já estava profundo demais para ser revestido sem deixar cicatriz. Primeiro vieram sonhos repetidos, como prato branco e mel escuro. Tinha também fita vermelha, um papel dobrado e vela derretendo até o fim. Depois sonhei algumas vezes com o meu nome escrito em letras apertadas, quase sem nenhum espaço, como se alguém tivesse tentado me cercar com ele. Comecei a acordar com dor entre os ombros e uma sensação real de aperto nas costas, como se alguma coisa me segurasse. Aguentei isso calada até um dia chegar tremendo no trabalho, depois de uma noite em que ele me ligou mais de 40 vezes. Ele apareceu na frente do meu prédio e ficou me esperando por horas só porque eu não quis ir ver ele, né? Uma técnica de enfermagem mais velha, dessas mulheres que já viram muita coisa na vida, me puxou num canto e perguntou o que estava acontecendo comigo. Eu contei tudo e desabei quando falei dos sonhos. Ela me disse com uma seriedade que me gelou que aquilo parecia demanda de amarração e me levou a um centro de umbanda. No atendimento falaram de sujeição, vínculo forçado, um trabalho de domínio antigo e alimentado durante anos pelo acesso que ele tinha ao meu corpo, à minha rotina e ao meu medo. Naquele dia, pela primeira vez em muito tempo, algo fez sentido de um jeito muito horrível. Eu não saí aliviada. Eu saí apavorada e, ao mesmo tempo, certa de que precisava arrancar aquilo de mim antes que acabasse morta ou enlouquecida. Comecei o tratamento espiritual e clínico ao mesmo tempo, porque eu já estava em colapso. Era banho de erva, descarrego, tinha reza, passe, também a terapia junto com o psiquiatra, o remédio controlado. Mesmo assim, não tive melhora imediata. Tive várias recaídas e vontade de voltar. Teve noites em que meu corpo parecia implorar por ele, mesmo sabendo que ele era a fonte da minha destruição. E quando comecei de fato a reagir, ele percebeu e piorou. Ficou muito mais invasivo e frio. E eu senti que ele estava muito mais perigoso. Revirava minha bolsa, cheirava minha roupa, monitorava meu celular e me seguia. Ele conferia até meu lixo, fazia escândalo por causa de qualquer mudança. Nas últimas vezes em que tentei terminar, ele me derrubou no chão da sala. Se sentou em cima das minhas pernas para eu não levantar e ficou segurando meus punhos enquanto dizia com a calma que me aterrorizou que eu não ia sair da vida dele, nem por bem e nem por mal. Naquele momento eu senti pânico real de morrer. Na mesma semana tive uma crise tão forte que fui parar no pronto-socorro. Eu já vinha me cortando escondido havia meses, mal dormia ou comia. E numa madrugada tentei me encher de remédio, porque queria me apagar de vez. Foi assim que minha família descobriu a maior parte da história. Foi assim também que eu fui internada por alguns dias, porque já não conseguia garantir minha própria segurança. A saída não teve nada de bonito, nem teve algum rompimento limpo e corajoso. Foi minha mãe recolhendo minhas roupas às pressas, minha irmã me tirando de dentro da casa, com medo dele aparecer.
Eu fiz um boletim de ocorrência e tive a medida protetiva. Troquei meu número, tive também uma recaída emocional, mas eu estava com medicação forte e também terapia 2 vezes por semana, com tratamento espiritual para eu conseguir sustentar a ruptura. Eu perdi a faculdade e o trabalho, também alguns amigos e muitos anos da minha vida. Levei muito tempo para conseguir dormir com a luz acesa e também muito tempo para suportar que alguém encostasse em mim sem que meu corpo inteiro endurecesse. Muito tempo para voltar a entrar em um banheiro depois de chorar, porque aquele espaço tinha virado cenário de humilhação para mim. Hoje eu faço terapia e ainda tomo remédio. Frequento também o centro porque foi ali que eu consegui começar a me reerguer. Eu melhorei o suficiente para não voltar, para entender o que me aconteceu e reconhecer violência antes que ela se normalizasse. Mas eu não saí inteiro. E acho importante dizer isso com todas as letras, porque existe gente que ainda trata a amarração amorosa como exagero ou superstição, que é drama de mulher fragilizada. Mas no meu caso, a amarração existiu e teve muitas consequências. Ela me puxou para um homem que eu nunca quis, me manteve anos dentro de um relacionamento onde eu não podia dizer não, e deformou minha vida inteira ao redor da violência. Eu sobrevivi, mas sobreviver foi mínimo. O que fizeram comigo deixou uma marca profunda, profunda demais para eu chamar isso de outra coisa que não seja terror. E o relato acaba por aqui. E que história pesada, hein? Meu Deus. Conta aqui nos comentários o que você achou dessa história, que eu fiquei até sem palavras. Valeu, até a próxima.